Cumprimentar todos os nossos irmãos, visitantes e amigos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De imediato já vamos abrindo a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, que tem por título A Unidade da Fé. Descansa minha alma, vai ficar tudo bem. O ministério já tem cantado alguns louvores que nos dá convicção do quão bom e glorioso é dependermos do amor de Deus. O quão bom é sentirmos a presença de Deus, como o irmão Zeno já falou, já vem sentindo a presença de Deus. Eu também senti uma resposta da parte de Deus, da parte do Espírito Santo ao chegar na casa de Deus, pois é uma incumbência muito grande estar à frente de um púlpito, ministrando um louvor, trazendo uma reflexão e trazendo a palavra de Deus. Mas grato sou pela bondade de Deus com a minha vida, com a vida de cada um de vocês. Efésios capítulo 4, que vimos, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, mais ou menos nos anos 60 a 62 depois de Cristo. Os principais objetivos de Paulo eram ajudar esses conversos a obter mais conhecimento espiritual de Deus e da igreja. Vamos agora no capítulo 4, que tem por título, como já disse, a unidade da fé. Vamos ler todo o capítulo 4 até o versículo 16, do 1 ao 16. Já vai colocando a tua mente para funcionar, porque tu vai entender no decorrer dessa leitura a serventia nossa no reino de Deus, a importância nossa no reino de Deus. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Com a tua Bíblia aberta, vai lendo, vai acompanhando um pouquinho que quero trazer para vocês em cima do capítulo 4 de Efésios. Vimos aqui que o apóstolo Paulo traz uma orientação de como formarmos um corpo, uma unidade de fé, de como ressaltarmos a nossa fé, de como nos fortalecer para nos tornar um corpo à estatura, um corpo seleto, um corpo semelhante a Cristo.
Todos que aqui estão já tiveram conhecimento da palavra de Deus, já tiveram oportunidade de conhecer um pouquinho do amor de Deus. Alguns aqui teve o privilégio de ser pai, outros têm o privilégio de ter um bebê se gerando na sua vida. Uma pergunta: existe um significado de amor mais glorioso que esse? Existe um amor mais lindo que esse? No decorrer desse capítulo, me fiz algumas perguntas que me levaram lá no fundo do meu intelecto, no fundo do meu interior. Confesso para vocês que foi de bom grado. Pedi o auxílio da minha querida esposa para ajudar a formatar esta mensagem, pois o Papai do Céu, quando chama o homem, chama juntamente a mulher para o reino de Deus, pois somos uma só carne, um só espírito, somos o corpo de Deus. Em cima do versículo 1, quero trazer algumas passagens para vocês que me chamou a atenção. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Fomos chamados para formar o corpo de Deus na sociedade. Aceitamos o Evangelho de Deus nas nossas vidas. Sabemos como o Evangelho de Deus nos orienta para vivermos na sociedade. Refere-se à maneira como uma pessoa se comporta. Para andar de maneira digna, o crente deve andar segundo o Espírito, o que só pode ser feito quando ele entende que toda a força e ajuda vem a nós por meio da cruz, e desse modo fazendo sempre da cruz o objetivo da sua fé. Muitas vezes pensamos, quando está tudo em ordem, quando está tudo bem, podemos tirar umas fériasinhas de conversar com Deus. Quando está tudo em ordem, podemos tirar uns 15 dias de férias para fazer um TSD. Quando acontece algo na sociedade que nos desagrada, podemos nos desligar, como muitas vezes já passou na minha mente isso. Graças dou ao apóstolo Paulo que escreveu isso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ao aceitar o Evangelho de Deus, creio eu que fomos chamados para demonstrar uma diferença, para demonstrar a excelência de Deus, para demonstrarmos o amor de Deus, a humildade de Jesus ao andar na sociedade. Versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. É difícil às vezes suportar aquele colega de trabalho, é difícil às vezes suportar tal situação, é difícil às vezes mostrarmos uma humildade, uma mansidão. Em cima do que eu consegui captar desse versículo, mais uma vez, todas essas coisas são obras do Espírito, o que significa que não podem ser feitas por nossa própria habilidade. A ajuda do Espírito vem a nós quando nossa fé está sendo constantemente mantida na cruz. Vimos aqui que ao aceitar o Evangelho, ao aceitar a palavra de Deus, devemos nos cuidar para não deixar a nossa carne, o nosso eu, a nossa mente prevalecer. É claro, somos humanos, temos falhas, temos fraquezas. Graças a Deus, temos aceitado o Evangelho de Deus, temos aceitado a palavra de Deus em nossas vidas. Sabemos qual rumo tomar, sabemos qual resposta ter, sabemos qual respaldo ter para tal situação do nosso dia a dia. E como que exercitamos a nossa fé? Alguns dias atrás eu ministrei a respeito de como exercitar a nossa fé, e com a graça de Deus, atrás dos anúncios, temos as Focol, as casas de pão. O ministério já tem cantado que devemos pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo se manifestar na nossa vida.
porque atrás do Espírito Santo se manifestando na nossa vida, nós vamos ter a humildade, a mansidão, o domínio próprio, porque, confesso para vocês, não é porque a gente aceita a Cristo, não é porque a gente vira crente, como diz a sociedade por aí, que o inimigo não vai tentar nos derrubar, não vai tentar tirar o nosso foco, não vai tentar nos destrilhar. O inimigo, ele é sujo, ele é astuto, ele conhece os pontos para nos destrilhar, ele conhece os pontos para tirar o nosso foco. Confesso para vocês que quinta e sexta para mim foi um dia difícil, foi um dia delicado, pois eu me peguei resbalando no meu subconsciente, me peguei saindo um pouquinho fora do meu trilho em comportamento. E confesso, me policiei, como costumo dizer para vocês, puxei a minha orelha e dou graças a Deus pelo Papai do Céu, está sempre acordado e está sempre pronto para puxar nossa orelha. Louvo a Deus porque até eu chegar na casa de Deus hoje, ao me ajoelhar ali, eu não estava sendo digno de vir atrás de um púlpito e falar algo, trazer a palavra de Deus para vocês. Mas graças dou a Deus, ao Espírito Santo por se fazer presente, por Ele ouvir as nossas petições. Como o ministério já cantou, reforço novamente, o Espírito Santo está sempre pronto para falar ao nosso coração. O Espírito Santo está sempre pronto para te dar uma resposta quando tu pedir. O Espírito Santo, o Papai do Céu, Deus está sempre pronto para te ajudar. Em letra maiúscula, só basta tu pedir. Papai do Céu é educado, Ele bate na porta do teu coração, tu algumas vezes deixa entrar, outras vezes tu deixa a tua carne prevalecer e deixa o Papai do Céu sair. Mas como todos nós temos acesso à palavra de Deus, todos nós temos conhecimento do caminho a tomar para a nossa vida ser melhor, abra o teu coração, abra o teu entendimento para o Papai do Céu, para Deus fazer moradia na tua vida, porque através dessa dinâmica tu vai conseguir exercitar os dons do Espírito na sociedade, tu vai conseguir demonstrar os dons do Espírito para as pessoas que te observam. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, o Espírito Santo que opera sempre por meio de Cristo e da cruz. Se você quiser anotar para ler em casa, João capítulo 16, versículo 13 e 14, sequência do capítulo 4. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se você quiser também ler em casa, Romanos capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes baixas da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ao ler esse versículo 11, tu já prestou atenção que tu pode estar num desses setores? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao
conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Um parêntese aqui que eu quero deixar para vocês. O crente que age com maturidade, fecha parêntese, a medida da estatura completa de Cristo. A medida é a plenitude de Cristo, que só pode ser alcançada por uma fé correta na cruz. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. O que eu vi? Que interpretação eu tirei desse versículo 14? Vejo neste versículo um ponto que chama a atenção para termos uma posição correta e com uma só visão essa em Cristo. A sociedade aí fora, o sistema aí fora tem muitas iscas, posso dizer assim, para nos tirar do foco, para nos tentar afixar o nosso olhar em notícias, em manchetes, em muitos assuntos que, se deixarmos, fazem-se presente na nossa mente diário. E se nós não vigiar um pouquinho, se nós não ter uma certa cautela, deixamos muitas coisas atrapalhar o nosso desenvolvimento, deixamos muitas coisas apagar a nossa faculdade de nos formar em apóstolos, em profetas, em evangelistas, em pastores e doutores. Pois o reino de Deus é formado de todos esses setores. O reino de Deus é um corpo de muitas maravilhas, ao qual podemos ver no decorrer desse capítulo de Efésios até o final, no versículo 32, muitas maravilhas de orientação. Antes, seguindo a verdade em amor, proclamando a verdade da cruz poderosamente, mas sempre com amor, cresçamos em tudo. O crescimento espiritual correto pode acontecer apenas de acordo com a fé apropriada na cruz. Exemplos, 1 Coríntios 1, 21 ao 23, que eu quero ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao 23. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ainda no livro de Coríntios, mais um versículo que dá para mim fazer contexto com esse versículo 15 que se encontra no capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo este crucificado. O que eu vejo atrás desse capítulo 2, versículo 2? Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo crucificado. O que eu me peguei pensando ao ler esse capítulo 2, versículo 2 de Coríntios, que muitas vezes eu, Lucas, muitas vezes qualquer um de nós deixa de olhar para Jesus, deixa de olhar para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e olha para um amigo, para um colega, para a situação X, para a situação que nos ofendeu, que nos machucou, e deixamos de exercitar a nossa fé, deixamos de exercitar os talentos de Deus sobre a sociedade, deixamos de exercitar o amor, a mansidão, o domínio próprio de Deus, de Jesus na sociedade. E automaticamente nos
desligamos naquele que é o cabeça, Cristo, no fim do versículo 15, capítulo 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas. Uma parte é dependente da outra, segundo a justa operação de cada parte trabalhando para produzir um resultado correto, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nós somos formados de um corpo, muitas juntas. Se obedecermos o cabeça, o nosso cérebro, as informações dele sobre o nosso corpo, as nossas juntas trabalham em ordem e através dessa ordem alcançamos o resultado que queremos. Alcançamos essa Bíblia, fechamos, alcançamos essa folha, colocamos aqui, alcançamos o que queremos. O que eu vejo atrás disso? Nós, igreja, unidade da fé, como tem por título o capítulo 4. Temos a nossa bússola, a Bíblia Sagrada. Já tivemos, cada um de vocês já teve, e acredito que vem tendo muitas experiências no teu dia a dia, de provar o gostinho que é sentir a presença de Deus, o gostinho que é confiar em Deus, o gostinho que é uma resposta vitoriosa com a ajuda de Deus, o gostoso que é um abraço de Deus. Jesus Cristo é o cabeça. Uma pergunta: estamos alcançando o objetivo que o cabeça, Cristo, quer sobre a sua igreja? Estamos sobre o domínio do cabeça, que é Jesus Cristo? Acredito que, se não estou enganado aqui, quase todos são conhecedores da Bíblia. Quase todos tiveram experiências maravilhosas com o Papai do Céu. E vem tendo, vem sentindo. Reforço a minha pergunta: estamos sobre o domínio do cabeça? Estamos exercitando a unidade da fé? Devemos ser influenciados pelo Espírito Santo. Precisamos ser dirigidos por seu amor. O Senhor Jesus Cristo distribuiu dons e talentos na igreja, de forma que cada cristão seja útil para o crescimento do corpo da igreja e do reino de Deus. O Senhor Jesus distribuiu. Volta lá para o versículo 11 do capítulo 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Distribuiu dons e talentos na igreja, de forma que cada cristão seja útil para o crescimento do corpo da igreja e do reino de Deus. Prestou atenção nisso que eu li? Está no versículo 11, do capítulo 4 de Efésios. Você pode ser um apóstolo, você pode ser um profeta, você pode ser um evangelista, você pode ser um pastor, um doutor. Jesus Cristo distribuiu dons e talentos na igreja, de forma que cada cristão seja útil para o crescimento do corpo da igreja e do reino de Deus. Os dias passam muito rápido. Foi anunciado aqui, terça-feira, nossa Pocol, quinta-feira, as Casas de Pão, domingo, culto de celebração novamente. Ainda domingo que vem, eu me peguei pensando aqui, domingo passado, olhando os anúncios, já chegou o domingo hoje, dia 15, se não me falha a memória. Estamos entrando na segunda quinzena do mês de agosto. Daqui a alguns meses o término do ano. Daqui a alguns meses o seu aniversário novamente. Daqui a alguns meses muitas datas chegando novamente.
como estamos? Você já se pegou pensando que está passando rápido o tempo? Você já se pegou pensando o que estamos fazendo? Estamos aproveitando esse tempo que está passando tão rápido? Estamos fazendo o possível para obedecer o cabeça que é Cristo? Estamos aproveitando esse tempo que está passando tão rápido com algo que desabroche dentro de nós os nossos talentos para formarmos um corpo de Deus, o corpo de Cristo na sociedade? Tudo passa muito rápido. Tudo vai passar muito rápido. Os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo. E se nós dormirmos no ponto, podemos perder o ônibus. Faça uma dinâmica na tua mente. Todos nós temos o nosso cérebro funcionando como um relógio. Todos nós somos de sã consciência. Faça uma dinâmica na tua cabeça, como eu costumo dizer, faça um filmezinho contigo mesmo. O que estamos fazendo? Eu vou usar o termo. O que estamos fazendo para pagar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Eu não me vejo ainda digno de levar o Evangelho de Deus, mas tento fazer o possível. Somos humanos, somos falhos. Como já disse para vocês, se deixarmos, muitas coisas podem nos tirar o foco. Muitos convites da sociedade podem nos tirar o foco. E nós estamos fazendo algo para formarmos a unidade de Cristo na sociedade? O significado da unidade na fé, se tornar um com o mesmo pensamento, ser um com a mesma certeza. Significado da palavra unidade na fé, se tornar um com o mesmo pensamento, ser um com a mesma certeza. Por que muitas vezes eu, Lucas, você, querido ouvinte, se deixa se levar por algo que não agrada a Cristo, que não agrada o teu cônjuge, que não agrada o teu vizinho? Uma criança, um recém-nascido, nasce puro, nasce com a mente apta a receber só o que vai ser ensinado. Mas o inimigo está às portas, o inimigo está ao derredor, pronto para nos tirar o foco, pronto para nos destrilhar. Se deixarmos ele nos destrilhar, ele injetar na nossa mente pensamentos que não agradam a Cristo, se deixarmos aquela situação X nos desagradar, se deixarmos aquele acontecimento X nos desagradar, quem é que nós vamos fortalecer? Quem é que vai ganhar legalidade na nossa vida? Quem é que vai ficar feliz olhando para nós? Como é que vamos nos tornar um só, se deixarmos situações que não têm nada a ver com nós prevalecer na nossa vida? Como é que vamos deixar o cabeça que é Cristo nos guiar se uma conversa que não tem nada a ver na sociedade vinha ao nosso ouvido e nós chegar em casa e querer comentar com a esposa ou com o esposo ou com o colega que não tem nada a ver para nós? Confesso para vocês que meu relacionamento com a minha esposa mudou muito a partir do momento que eu aprendi a escutar a voz do cérebro, do cabeça, que é Cristo. É claro, às vezes o Luquinhas ainda é teimoso, às vezes tem que puxar a orelha, mas confesso para vocês que exercitei e senti o gostinho que é deixar o Papai do Céu, o cérebro, o cabeça que é Cristo, nos direcionar, nos orientar. De que maneira que eu fiz isso? Já foi anunciado aqui nos anúncios, Encontro com Deus, a FOCOL, as Casas de Pão, o curso do Homem ao Máximo, Mulher Única. Temos várias coisas
vários componentes que podem preencher no nosso intelecto o amor de Deus, a conversa de Deus na nossa mente, no nosso cérebro. Porque, como já disse, muitas vezes ao chegar em casa eu chegava com uma conversa que eu vi na sociedade, queria argumentar com a esposa, não tinha sucesso, ponto. Agora me pego um Lucas pós-encontro com Deus, pós-curso de Homem ao Máximo, diferente, conversando de coisas que agrada a esposa, que agrada ao filho, que agrada a Deus, que agrada a Cristo, o cabeça. Como já disse aqui, todos nós somos de sã consciência, todos nós sabemos aceitar o que nos agrada, o que não nos agrada. Não há muitos caminhos de fé para o céu, mas sim somente um. Temos que obedecer à fé que Cristo nos entregou, ou seremos perdidos para sempre. Quero concluir essa passagem com vocês voltando para o versículo 2. A humildade, mansidão e longanimidade são virtudes geradas pelo Espírito Santo no interior do crente, trazendo a fé, que nada mais é do que a base para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. A humildade, a mansidão, a longanimidade são virtudes geradas pelo Espírito Santo no interior do crente, trazendo a fé, que nada mais é do que a base para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Colocando um ponto já na minha ministração, como já vimos os anúncios, várias oportunidades temos de conhecer o que o cérebro, o cabeça, Cristo quer falar para nós. Várias oportunidades temos de nos tornar um Lucas diferente, um Rude diferente, um Valdo diferente, um homem diferente, uma mulher diferente na sociedade. Como já disse aqui, todos nós sentimos o gostinho que é o abraço de Deus, o abraço do Espírito Santo. Eu senti, é gostoso. Todos nós sabemos como tomar uma posição e abrirmos o nosso ouvido para o Papai do Céu. Reforço para vocês, aproveite. Como já disse aqui, o tempo está passando muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Imagina se o Papai do Céu, dinâmicas que eu faço comigo no meu TSD com Deus. Imagina se o Papai do Céu simbolizar o Lucas como uma vela e aquela vela está acesa. O que acontece com uma vela quando tu assopra? Ela apaga. E se o Papai do Céu olha para ti lá de cima e assopra? O que vai acontecer? Vai conseguir te acender? É difícil uma vela se acender sem a ajuda de alguém. Tudo está passando muito rápido. Estamos fazendo o possível para nos tornar o corpo de Cristo na sociedade. Temos oportunidades, como já foi dito. Aproveite. Tudo está passando muito rápido. Jesus espera formar um corpo seleto, um corpo digno de toda a honra, de toda a glória. Chamou uns para apóstolos, doutores e mestres. E você? Exercite. Como já coloquei aqui para vocês em letra maiúscula, o Papai do Céu é educado. Ele só responde para ti se tu pedir. Ele não vai estar gritando nos teus ouvidos. Ele não vai querer te enfiar água lá abaixo, como diz o ditado. Pede. Pedir e será dado. Peça. Experimenta pedir para o Papai do Céu, que tu vai sentir o gostinho que é. Convido a todos a se colocarem em pé.
Como já disse aqui, todos nós somos de mente sadia. Todos nós somos de cérebro sadio. Podemos exercitar o nosso cérebro. Então, curve a tua cabeça em reverência a Deus. Fale com Ele. Peça para Ele. Aproveite as oportunidades para se tornar uma unidade de fé na sociedade, na igreja, aonde tu pisar. Querido Deus, eterno Pai, desde já feliz pela oportunidade de estar na tua presença. Querido Deus, eu sou grato pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante que tem chegado na tua casa. Feliz, Pai, pela tua paciência, pelo teu cuidado, pela tua provisão com nossas vidas até o presente momento. Grato sou pela palavra que tem chegado aos nossos corações. Grato sou pelo teu cuidado com cada um de nós, Pai. Desde já peço, Deus, que tu venha responder a cada oração. Desde já peço, Deus, que tu venha derramar das mais ricas bênçãos do céu sobre cada pessoa que está abrindo o pensamento, o coração para te coordenar, para os teus pensamentos, para o teu querer entrar no nosso coração e na nossa mente. Paizinho querido, eu te peço, abençoa, caminhe conosco e nos dê um pouquinho mais de tempo para nos tornar criaturas agradáveis aos olhos de Deus. Confiamos em Ti, Pai, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, queria estar assentados um pouquinho mais. Eu quero justificar aqui a não presença de nosso pastor, irmão Keila e Recede, que estão tirando uns dias de descanso merecido. E oramos para que Deus abençoe eles